Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal do Editor Unesp no YouTube. Hoje a gente conversa com o historiador Oswaldo Codiola, que é atualmente professor titular da Universidade de São Paulo, na área de História Contemporânea. A gente vai procurar entender um pouco o que está acontecendo no Irã, né, depois dos ataques realizados pelos Estados Unidos e por Israel no último dia 28 de fevereiro. O professor Codiola é autor, dentre outros trabalhos, do livro A Revolução Iraniana, aqui pela editora Unesp. Essa obra ela faz parte da coleção Revoluções do Século XX, organizada pela saudosa historiadora Emília Viotti da Costa. Professor, muito obrigado para a nossa conversa aqui. Professor, Muito obrigado a vocês. a gente que agradece. Eu acho que, antes de tudo, né, caberia entender um pouco aí o que é o Irã, né, que vive sob o regime dos ayatolás. O senhor pode fazer um apanhado desses acontecimentos que levaram à teocracia que a gente vê hoje? Bom, en primeiro lugar, o Irá ten unha longa historia. Como entidade nacional, claro, ten unha historia ben máis recente, certo? O Irá é unha sociedade milenar, o significado original da palabra é país dos arianos, mas ele foi designado históricamente como Persia, que era o modo con o cual os gregos denominaban os territorios que actualmente compõen o Irá. Houve varios imperios ao longo da historia e o Irá nun período histórico relativamente recente, se considerada a súa historia milenar, foi islamizado, certo? Isto é, foi afectado pela expansão da relação islámica a partir do século VIII, certo? Do século VII, na verdade, certo? A partir da Península Arábica. Mas non foi simplesmente islamizado, ou seja, non foi absorbido pela expansão islâmica, porque o Irã, com uma forte estruturação, influenciou o próprio islamismo, ao ponto do Irã ser o único país onde uma das diversas variantes do islamismo, que é o islamismo xiita, se tornou majoritário, certo? Em outras regiões é majoritário o islamismo sunita ou na Arábia Saudita o chamado islamismo wahhabita, certo? Existen diversas variantes do islamismo que posúen fortes enfrentamentos entre elas também, tá certo? O Irá moderno é o produto da expansão imperial e da resistência à expansão imperialista de diversas potências, certo? O Irã foi afetado, em particular, pela expansão russa, por um lado, e a expansão inglesa, pelo outro. E durante a Segunda Guerra Mundial chegou a estar dividido, certo? Praticamente dividido entre essas duas potências, certo? E teve que se sobrepor a essas dominações imperiais para se constituir como Estado nacional dentro do território atualmente conhecido como Irã, tá certo? Nessas condições, uma dinastia composta da dinastia Pahlavi, certo, se impôs a partir da década de 1920, certo, como uma espécie de unificador nacional. Essa dinastia, aos poucos, se aliou aos Estados Unidos. Houve momentos, certo, no entanto, en que esa dinastía coexistía con unha representación de carácter parlamentar, certo, e tamén con, a partir da importancia adquirida pela exportación de petróleo, a partir da importancia adquirida pelo petróleo na economía mundial, se transformou aos poucos nunha potencia petroleira. Esa potencia petroleira fez con que no Irán surgise além da tradicional indústria, certo? Artesanal, basicamente, certo? Cujos produtos se exportan a través se venden a través do chamado bazar, certo? Uma indústria petroleira con un forte movimento operario. Ese movimento operario se fez sentir já a partir da década de 1910, de 1920, profundamente entrelazado con o movimento operario ruso da região sul da Rússia, certo? Ou seja, que o Irã também sofreu na sua configuração um forte impacto da Revolução Russa de 1917, certo? Na década de 20 foi criado um importante partido comunista que finalmente adotou o nome de Tudeh, que é o nome do Partido Comunista, certo? Que organizou o movimento operario iraniano. Ou seja, que nós tivemos no Irã uma configuração nacional não com uma
islâmica componente, mas com várias componentes, certo? O movimento operário, uma intelectualidade e uma burguesia nacional escassamente desenvolvida, certo? Que se expressou através de partidos civis e, finalmente, a presença constante do clero islâmico, certo? Em 1953, nós tivemos uma situação, um golpe de Estado no Irã. Ese golpe de Estado consolidó a monarquía Pahlavi como una monarquía de carácter absolutista, dejando al Parlamento con un papel puramente decorativo. Ese golpe de Estado fue promovido básicamente por la Inglaterra y por los Estados Unidos, la llamada Operación Ajax, ¿cierto? Esa Operación Ajax fue a origen de un régimen absolutista que duró más de un cuarto de século, o régimen encabezado por Mohammad Reza Pahlavi, ¿cierto? Que fue o principal aliado dos Estados Unidos na Asia Central. Houve, inclusive, voces no Parlamento americano que cuestionaran que o Irán fosse o principal destino das exportações de armas dos Estados Unidos, porque afirmaban que o Irán poderia sofrer uma comoção interna e que, nesse caso, essas armas irían ficar en mãos que non convinham aos Estados Unidos. E foi o que finalmente aconteceu quando, en 1979, nós tivemos uma revolução, e essa revolução derrubou a dinastía Reza Pahlavi. O propio Mohammad Reza Pahlavi precisou fugir com a sua família para os Estados Unidos, onde ele morreu, certo? Atualmente, um dos seus filhos é apresentado nos Estados Unidos como candidato à sucessão do regime islâmico, certo? E implantou-se aos poucos uma república dita islâmica. Agora, é importante que todo mundo afirma que se trata de un régimen autocrático islámico. No entanto, a palabra, subrayando a parte islámica da expresión, mas, no entanto, ao mesmo tempo, se trata de unha república. Por que se trata de unha república, certo? O sea, que non se trata de un reino islámico, non existe un monarca, certo? Existe un parlamento e existe un Conselho Superior Islámico, certo, que, no entanto, controla, porque somente poden entrar no Parlamento Islámico e poden formar parte do goberno da República Islámica persoas que fosen previamente aprobadas pelo Consello Islámico. De tal modo que o Irán non é unha democracia en ningún sentido da palabra, obviamente, porque pode haber pluralidade de candidatos, mas dentro de candidatos que son islámicos e aprobados pelo Consello Islámico, o Consello Superior Islámico. Isto foi o produto de unha forte luta interna. A partir da Revolución de 1979, o Irán ten sido sistemáticamente atravesado por crisis políticas internas e por guerras externas. Nas crises internas houve unha quasi guerra civil depois da Revolución de 1979, certo? Onde as diversas componentes que tiñan feito parte da frente revolucionaria, da frente contra a ditadura de Reza Pahlavi, se dividiran entre elas e, finalmente, unha delas, aquela encabezada pelo Ayatollah Khomeini, certo, se impós a República Islámica dentro dos moldes como unha especie de monopolio político, certo, do clero xiita, certo. Mas iso non significa que as outras teñan desaparecido, elas continuaran aí presentes, como oposições que non ten moita forza dentro do Islán, certo? Mas que se manifestan con moita forza principalmente no exterior. Os principais líderes desas oposições non se encontran no Islán, se encontran fora do país. O segundo factor que pôs a prova a solidez dese regime foran as guerras externas, principalmente a guerra na década de 80 entre o Irán e o Iraqui. O Iraqui, que tiña sido alimentado en armas, certo, principalmente pelo regime soviético, porque era un regime de características nacionalistas na súa origen, do partido Baas, certo, en torno de unha disputa territorial pela pose de algunhas illas, certo, na actual región máis afectada, que é o Estreito de Hormuz, certo, declarou guerra ao Irán, e esa guerra foi a guerra máis sangrenta, isto é esquecido, geralmente, no Ocidente, a guerra máis sangrenta do mundo depois da Segunda Guerra Mundial, tanto en duración cuanto en número de mortos. Houve centenas de millares de persoas morreran de ambos os lados, e a tentativa iraquiana de derrotar o Irán
e se apropriar de partes limítrofes, fronteirizas do seu territorio, non prosperou. Ou seja, que o Irán saiu desa guerra. Foi a primeira das tentativas, certo, de atacar directamente do exterior o regime iraniano, certo. Esa tentativa, certo, desprestigiou Saddam Hussein e o seu fracaso está na origen da chamada Primeira Guerra do Golfo, que concluiu, certo, moitos anos depois, con a derrubada do regime iraquiano e con o enforcamento do propio xefe dese regime iraquiano, Saddam Hussein, certo, como todo mundo sabe. En cuanto a iso, o regime iraniano saiu intacto desa guerra e até fortalecido. Nós tivemos posteriormente, en torno da questão nuclear, toda uma série de conflitos e ataques, certo? Principalmente por parte de Israel, certo? Que afirma que debido ao regime islámico declarar sua oposição à existência do Estado de Israel, posição que, por outro lado, não é apenas do regime iraniano, porque toda uma série de forças árabes declaran a ilegitimidade do Estado de Israel praticamente desde suas origens, ou seja, que dizer que o Irán é o único país, certo, que se declara en favor da não existência do Estado de Israel, certo, não significa dizer que é o único que está nessa empreitada. São vários os regimes, certo, do Oriente que estão nessa empreitada. O que non significa que agora, por ese motivo, o regime é definido como antisemita, sendo que dentro do Irán existe unha importante minoría judía, e sempre existiu, certo? E esa minoría judía non ten sido atacada nem hostilizada particularmente, está integrada dentro dos diversos regimes que gobernaran o Irán, certo? Bom, en torno da questão nuclear, ou seja, en torno do enriquecimento do uranio e da posibilidade do Irán fabricar bombas atómicas, se criou toda uma tentativa que já leva muito tempo, certo, de deslocar ou de destruir o regime iraniano, em particular por parte dos Estados Unidos, que definiu o Irán como dos, se não a componente central do chamado eixo do mal, certo? Esse eixo do mal estaria composto por uma série de regimes, certo? Que alimentarían ações hostis aos Estados Unidos e ao mundo libre no mundo inteiro. Na verdade, se tratou de uma construção. Esse eixo do mal não existe na prática, existe na imaginação. É uma série de regimes, são alinhados. Irã, Venezuela, Cuba e outros, certo? A própria Rússia entra e sai, e assim por diante. Uma construção com vistas a justificar ataques, para justificar ações bélicas de caráter internacional no mundo inteiro, afirmando que são ações destinadas a acabar com o eixo do mal. O último episódio o estamos tendo agora, com a política de Trump, que redefiniu a estratégia nacional dos Estados Unidos e redefiniu a chamada doutrina Monroe, né? Aquela que proclamava América para os americanos. En síntese, poderia-se dizer que essa reformulação consiste em dizer o mundo para os americanos en vez de América, certo? Porque prácticamente pretende dizer que a segurança nacional dos Estados Unidos depende que todos os regimes do mundo sejam aliados ao regime norte-americano. É mais ou menos en síntese o que, de uma maneira um pouco mais complexa, diz basicamente isto. E en função disso, se lançou a toda uma série de operações de caráter militar ou de caráter político militar ou económico militar, certo? Que estamos testemunhando, certo? Primeiro foi, evidentemente, elo de continuidade unifica. O ataque israelense, sob pretexto do que aconteceu em 7 de outubro de 2023, contra a faixa de Gaza e atualmente também contra a Cisjordânia, o ataque actual contra o Líbano, que já provocou o deslocamento de 800.000 pessoas, certo? O ataque contra o Irã, o ataque que foi realizado contra a Venezuela, certo? Que lhe permitiu prender e levar de uma maneira violatória de qualquer lei e de qualquer, digamos, jurisprudência internacional, o chefe de Estado venezolano, uma prisão norte-americana, e o bloqueio atroz a que está sendo submetido Cuba,
certo? Que se encontra praticamente sem os mantimentos necesarios para sua mais elementar sobrevivencia, certo? Seja energia, alimentos, medicamentos, está sendo submetido, por tanto, a un ataque de unha violencia que non ten paralelos en 67 anos de existencia do regime oriundo da Revolución Cubana. Por tanto, o que está acontecendo no Irán faz parte de un escenario internacional, estratégico, onde con una estrategia que no es tan absoluto clara para ninguém, nem sequer para o establishment norteamericano, o governo Trump está se lanzando a ataques de todo tipo, militares, políticos, fomento de disturbios internos y finalmente bloqueos económicos a toda una serie de países, ¿cierto? Sin que fique claro cuál es el objetivo geral de todos ellos, ¿cierto? Y o ponto central, evidentemente, é o ataque ao regime, porque de todos esos regimes que eu acabei de mencionar, aquele que tem maior importância estratégica para os Estados Unidos é efectivamente o Irán. E nas últimas semanas, depois da guerra dos 12 días do ano passado, en que houve ataques ao territorio iraniano, agora estamos tendo un ataque en toda a súa plenitude contra o territorio iraniano, que visaba promover, non como no pasado, concesiones por parte del régimen iraniano en materia de pesquisa nuclear y otros aspectos de control de su economía interna, mas o que se pretende é, como afirmou Trump, una mudanza de régimen dentro de Irán, o sea, que un nuevo régimen político surja dentro de Irán. Él esperaba que a partir de los ataques, tal como aconteceu na Venezuela, surgisen dentro do regime islámico ou dentro do arco político que existe no Irán, frações afins aos Estados Unidos, hacia, digamos así, a se adaptar às exigências norte-americanas. Ora, isto, e, por outro lado, destruir o Irán en cuanto entidade nacional, aproveitando, certo, a existencia de unha serie de minorías étnicas e de minorías nacionais, como os azerís e outras, certo, e criando unha especie de situación como a que coñeceu a Libia ou o Iraque, depois dos ataques, certo? En que o territorio ficou dividido en toda unha serie de pequenas unidades, certo? Con caudillos, certo? Mais ou menos afins aos Estados Unidos que lhe permitise controlar a produção e a distribuição de petróleo iraniano. Este é o objetivo norteamericano con o ataque ao Irán. Por enquanto, ese objetivo non está sendo cumprido porque, por enquanto, sintetizando en unha frase só, simplificando excesivamente a questão, o tiro está saindo pela culatra. Houve ataques violentos, há un número moito grande de vítimas no Irán, mas o regime non foi avalado. A maioría dos exponentes desse regime, en particular o xefe da segurança interna, que era chamado o homem máis poderoso, alén do Ayatollah Khamenei, certo? O Ali, sempre esqueço do nome, Ali Lazari, foi morto, certo? Ou seja, praticamente todas as personagens máis importantes do regime iraniano foran mortas, literalmente, mas o regime procedeu a substituílas e se mantén en pé aparentemente de maneira sólida. E non ten habido nenhuma grande manifestación popular, seja en Teherán, seja nas regións en que existen minorías nacionais ou minorías étnicas en favor do ataque norteamericano. Trump prometeu que a guerra terminaría en pouco tempo con todos os objetivos atingidos. Se pode dizer que ese objetivo exporto por Trump de que a guerra duraría un par de semanas e que todos os objetivos serían atingidos, ese objetivo já fracasou por completo. É provável que nós teñamos que enfrentar unha guerra de longo prazo con consecuencias mundiais e onde, ainda por cima, existe a posibilidade, que foi invocada por Trump, certo, de uso pela primeira vez depois dos bombardeos de Hiroshima e Nagasaki de armas nucleares, certo, o que poría o mundo, certo, no fío de unha guerra, de un holocausto nuclear, no fío da navalha de un holocausto nuclear de consecuencias irreparáveis, non só para a región, mas para toda a humanidade.
O senhor acha que, partindo dessa ideia, né, de que esses objetivos iniciais dos Estados Unidos não foram cumpridos, né, porque a guerra, né, o ataque de decapitação, né, das principais forças do regime aparentemente não abalou, né, enfim, a estrutura institucional, digamos, do Irã. O senhor acha que eles subestimaram, a resistência que eles enfrentariam? No, no, apenas, sì, por un lado podese dizer que li subestimaron, sem a menor dúvida, mas esa subestimação non é o produto de que Trump seja un cretino ou seja un louco, embora probablemente ele seja ambas as coisas, certo? Porque Trump é parte de un mecanismo geral, certo? Estamos sendo testemunhas de unha mudanza de regime, non no Irán, mas nos Estados Unidos, porque Trump está gobernando por decreto. Trump está ignorando por completo o Parlamento americano, certo? Trump está submetendo a perseguição os emigrantes dentro do territorio norteamericano e existen sectores do aparelho de Estado, de gobernadores, prefeitos, etc., que se opõem explicitamente a esa política e non permiten que ele seja implementada dentro das suas áreas. Ou seja, estamos sendo testemunhas de un inicio de decomposición do que históricamente se chamou a democracia americana, certo? Ou seja, que moito máis do que unha mudanza de regime no Irán e de unha mudanza de regime nos Estados Unidos, certo? Aquí estamos sendo testemunhas. Dentro disso, aparentemente, un time político que ten súa origen na direita do Partido Republicano, no que no seu momento foi chamado Tea Party, o Partido do Shah, e tudo máis, finalmente se concentrou na figura de Trump, que é o produto de unha presidencia precedente e de unha tentativa de golpe de Estado que foi moito semelhante a que tentou Jair Bolsonaro, mas que fracasou no caso, tanto no caso norteamericano quanto no caso brasileiro. Só que este, en vez de Bolsonaro, que está agora en prisão domiciliar, certo? En prisão non domiciliar, en prisão regular, certo? Continuou livre, certo? Continuou livre e venceu as eleições con un forte apoio de un importante sector empresarial norteamericano que está profundamente dividido, porque están, inclusive, a sectores do propio Partido Republicano que están se opondo porque non saben e non ten nenhuma garantía de que a política de Trump vai dar certo. Ou seja, que estamos tendo uma divisão muito forte do establishment norte-americano que leva consigo, certo, um questionamento do próprio sistema político que mais ou menos vigiu nos Estados Unidos durante aproximadamente 250 anos, desde 1776 até o presente. É esse regime que está sendo questionado, certo? Ao ponto de alguns definir que o governo Trump já não é o que se pode chamar um governo democrático, mas um governo bonapartista, ou seja, um governo que governa por cima das instituições, se valendo de instrumentos de exceção, certo? De decretos, de medidas provisorias, do que aquí no Brasil se chaman medidas provisorias, para poder levar adiante a súa política. Ou seja, que esa é a situación que nós estamos tendo. É normal que un regime destas características, certo? Cometa erros terríveis na súa política externa que son oriundos de súa propia dinámica. Se fose para comparar con o regime bonapartista histórico, que foi o regime de Napoleón III, non poderíamos compararlo con a invasión do México por parte do Napoleón III. Napoleón III, pois un primo dele, certo? O imperador Maximiliano invadiu o México como unha tentativa de reconstituir un imperio francés nas Américas, oposto ao imperio inglés, digamos, a área anglo-saxã, certo? Comezando pelo México, e o primo terminou fusilado pelos patriotas mexicanos, certo? Bom, agora está a questão, certo? Os Estados Unidos se propunham derrubar o regime iraniano, dividir o país, certo? E entregá-lo a uma série, provavelmente, de caudillos regionais, certo? Alinhados com os Estados Unidos. E evocou também uma possibilidade que nos Estados Unidos se vista com horror por parte da maioria da população, o deslocamento e a ocupação militar presencial de tropas norte-americanas no território iraniano. Isto daría lugar a unha guerra terrível, onde as baixas do lado norte-americano serían grandes, embora tamén serían grandes as baixas iranianas.
Mas as baixas iranianas já são muito grandes desde há muito tempo. É um país que já está habituado, certo, a enfrentar esse tipo de situações. Repito, a guerra entre Irã e Iraque foi a guerra com mais mortos, inclusive com mais mortos do que a guerra do Vietnã, desde a Segunda Guerra Mundial. A população iraniana encara essa possibilidade, certo, não como um horror, mas como um parte da agenda política da sobrevivência do seu próprio país, certo? En cuanto a una invasión por parte norteamericana traería enormes problemas, ¿cierto? Y provocaría una aceleración, ¿cierto? Da crisis política interna nos Estados Unidos, ¿cierto? Porque nos Estados Unidos o exército federal o deslocamento de tropas, por ejemplo, os estados pueden simplemente se negar a fornecer tropas ao exército norteamericano. Faz parte da estrutura política da pacto da Unión, digamos, que configura los Estados Unidos de América. Trump só poderia superar isto a través de un régimen de decretos, ou seja, de un régimen de características dictatoriais, que ignorase por completo prefeitos, gobernadores e principalmente o Parlamento norteamericano. E unha guerra deste tipo, que non fose nuclear, mas unha guerra convencional directa entre tropas norteamericanas e tropas iranianas, certo? Sería, en primeiro lugar, unha guerra de longo prazo que contagiaría todo Oriente Medio, absolutamente todo Oriente Medio, certo? E que poría o mundo a beira de un enfrentamento nuclear con participación das grandes potencias, da Rusia e da China, certo? Eu ia, Os Estados inclusive, Unidos, por enquanto, non declaran querer dar ese paso, mas se o desen, transformarían a guerra do Irán en un escenario, tal vez un escenario, o escenario máis importante, de unha guerra de características mundiais. E iso vai afetar todos os países do mundo, inclusive o Brasil. Nós já estamos sofrendo as consecuencias, basta sair de casa, certo? E por gasolina no carro, certo? Eu saí e a gasolina que estaba 5,80, 5,90 no posto de gasolina máis próximo de casa está já con un valor superior a 7 reais o litro. Ou seja que o Brasil já está sofrendo as consecuencias desta guerra e o fato muito importante que de que o regime iraniano respondeu con o fechamento do Estreito de Hormuz, o que significa bloquear o abastecimento de petróleo a boa parte do mundo, que depende das exportações do petróleo iraniano. Por tanto, o Irán está jogando pesado nesta guerra, certo? E ten o hábito de facelo, porque, repito, desde a Segunda Guerra Mundial, cando o Irán foi dividido entre tropas inglesas e tropas rusas, pasando por toda a historia posterior, o Irán é un país que foi sistemáticamente sacudido por intervenções e por guerras externas. Por tanto, está encarando esta guerra e, por enquanto, a está encarando de maneira totalmente unitaria. E a esperanza principal dos Estados Unidos que o Irán se dividisse e derrubase o regime islámico ou promovese unha mudanza dentro do regime islámico, facendo chegar ao poder, certo, un sector islámico, certo, mas afín ao alineamento con os Estados Unidos, ese objetivo político da guerra, por enquanto, está fracasando e a bola está agora no campo dos Estados Unidos. Con toda certeza, nos Estados Unidos, certo? Todos os grandes estrategistas que están divididos entre eles están extremadamente preocupados con o que está acontecendo e Trump, que afirma ser o señor do mundo, probablemente en non moito tempo non consiga sequer ser o señor dos Estados Unidos, certo? Porque todas estas crisis políticas externas afetan tamén a súa estabilidade política interna. Bom, professor, o senhor falava a respeito dos outros países, né? Aí eu queria, na verdade, são duas perguntas, eu vou dividir em duas, mas eu acho que elas, de alguma forma, também estão conectadas, né? De um lado, a gente tem esses atores globais, essas potências, como a China e a Rússia, né? Que vêm reagindo à guerra de uma forma até, de certa forma, comedida, né? Principalmente a China, né, que depende muito do petróleo iraniano, né? O que está por trás dessa aparente cautela de Moscou e Pequim e como o senhor acha que essas potências elas devem reagir dependendo aí do desenrolar desses acontecimentos mais recentes? Bom,
Como devem reagir, ovviamente non è eu non estou na pele deles, eu non saberia que dizer. Obviamente que se eu fosse o líder chinês ou o líder russo e esse líder tivesse as ideias políticas que eu teño, ou seja, fosse eu, certo? Reagiria con plena solidariedade política e militar ao Irán contra o ataque do imperialismo norteamericano. Agora, non é evidentemente o que están facendo nem a Rusia nem a China. Por parte da Rusia, que era considerado o principal aliado estratégico do Irán, certo? Já había unha serie de rusgas. Então, boa parte da tecnología militar iraniana provén da Rusia, mas os antimísseis máis avanzados non foran cedidos pela Rusia, certo? Ao Irán. O Irán teve que se virar con seus propios recursos e con recursos obtidos en outros lugares tamén, tá certo? Mas, por enquanto, os está utilizando. E está utilizando principalmente, certo, unha conciencia política moito forte do seu propio povo, certo, que é, repito, houve fortes manifestações, como non se cansan de lembrar os correspondentes a servizo da imprensa norteamericana, contra o regime iraniano, certo, contra os aspectos totalitarios e reaccionarios do regime iraniano. Mas a maioría do povo iraniano, a inmensa maioría, sabe que unha cosa é a oposición ao regime, aos aspectos totalitarios e reaccionarios do regime iraniano no interior do país, e outra coisa completamente diferente é se aliar a unha invasión externa, certo? Non houve nenhuma manifestación, certo, de apoio ao ataque norteamericano, certo? Na verdade, o jogo político era bastante complexo, posto que o Irán era digamos así, adversario na región da Arabia Saudita, mas nos últimos anos estaba tendo unha aproximación diplomática crecente entre a Arabia Saudita e o regime iraniano. A intervención norteamericana, entre outras coisas, foi unha bomba nesa aproximación, está certo? Por qué? Porque obriga o regime saudita é históricamente aliado dos Estados Unidos, o regime saudita a se aliar aos Estados Unidos da América, certo? Por ese motivo, o Irán teve que reaccionar, e reaccionou, bombardeando as instalações norte-americanas situadas nos países vizinhos, certo? Cuestionando dessa maneira, certo, a aliança desses regimes, certo, con os Estados Unidos da América. Ou seja, que a guerra se joga en varios tabuleiros ao mesmo tempo, e a Irán o está jogando esa guerra en todos eses tabuleiros, na defensa do seu propio territorio nacional, no fechamento do Estreito de Hormuz, o que significa afectar non só o escoamento da produción iraniana, mas o escoamento de todas as produções. O Irán deixa pasar, certo, os navíos que transportan petróleo con dirección a China, principalmente, certo? É unha maneira de dizer, non estamos querendo briga con vocês, nós queremos solidariedade, mas por enquanto, eses regimes non pasaron das palabras, non tomaran nenhum tipo de ação efectiva nese sentido. E iso tamén se manifesta en outros escenarios, certo? No escenario venezuelano e no escenario cubano tamén, certo? En particular porque Cuba depende quasi por completo de importações de petróleo para poder producir niveis mínimos de energia. Cuba está submetida a unha situación na qual há apagões que duran días inteiros, certo? Ou seja, que prácticamente está con unha garra presa na garganta, porque operações de urgencia non poden ser realizadas nos hospitais cubanos debido ao fato de que carecen de energía, comezando por iso, certo? Para non falar de importación de alimentos e outros ítems que son esenciais para a sobrevivencia da populación cubana. Então, agora, Estados Unidos, certo, está jogando non somente a carta militar, está tamén jogando a carta política. A principal carta política é a guerra na Ucrania. E Trump se manifestou nos últimos tempos, certo, disposto a un acordo con a Rusia e a parar o fornecimento de ajuda militar a Ucrania, certo, en troca de un acordo para que pusese fin a esa guerra, que sería un acordo que, digamos así, deixaría Estados Unidos e Rusia como señores absolutos da partilha dos bens da Ucrania, tá certo? Deixando completamente de lado a Unión Europea. Nese sentido, certo, e alimentando esa perspectiva, ten a ver a atitude máis ou menos discreta da Rusia con relación ao ataque ao Irán, tá certo? Por ese motivo, e sabendo que se joga nese tabuleiro máis amplo o conflito con o Irán, certo?
e que a União Europeia se recusou a ajudar os Estados Unidos, certo, para desbloquear o Estreito de Hormuz. Ou seja, que a União Europeia, que até agora vem jogando em todos os conflitos internacionais o papel de aliado, certo, a contragosto o aliado directo dos Estados Unidos, certo, desta vez teve que dizer, vamos ficar fora, certo, da partilha da Ucrânia, da partilha ucraniana, ou seja, que vamos estar literalmente, certo, de joelhos diante da política mundial dos Estados Unidos. Isto non podemos permitirlo e tiveran un mínimo de atitude, certo, de independencia dos Estados Unidos, non estaban ajudando o Irán en nenhum sentido da palabra, certo, mas falaran no ataque militar contra as forzas iranianas no Estreito de Hormuz, nós non vamos participar, está certo. Ou seja, que estamos vendo non apenas unha crise política interna nos Estados Unidos, que pode levar a consecuencias terribles dentro dos propios Estados Unidos, sino tamén unha inicio de fisuras na frente mundial que tradicionalmente apoiou os Estados Unidos nas últimas décadas en todas as súas empreitadas militares no exterior. Desta vez a Europa dice non, certo? A Rusia evidentemente non ajuda aos Estados Unidos, certo? Mas está aí e está esperando, eso, la guerra no Irán complicou as negociações en torno da Ucrania, porque a neutralidade rusa con relación ao Irán, ou seja, o fato da Rusia non pasar de palabras, certo? Defende, evidentemente, condena o ataque norteamericano, mas non faz nada, certo, para evitarlo, non alimenta, non se solidariza militarmente con o Irán. E espera obter maiores concesións dos Estados Unidos para por fin a guerra na Ucrania. E a China, certo, que está jogando con as consecuencias de que nos últimos anos a China, a través da Rota da Seda, etc., estableceu unha estrategia de carácter mundial, mas por enquanto é apenas unha estrategia que mistura expansão económica con influencia política, porque de fato o único país do mundo que posúe o único, vamos a decirlo de manera directa, o único imperialismo de características mundiais é o imperialismo norteamericano, certo? Os outros posúen intereses, sobre todo de carácter regional, e non posúen forzas militares expandidas mundialmente, certo? Então, diante dessa situação, a China se encontra numa situação de inferioridade com relação aos Estados Unidos. Nessa situação de inferioridade, dar o passo de se enfrentar por pessoa interposta, está claro, certo? Como era o caso durante os tempos da Guerra Fría entre Unión Soviética e os Estados Unidos, directamente ou indirectamente, de modo militar con os Estados Unidos, é un paso que a China até agora non deu, certo? A China está buscando, nos últimos tempos, certo, ampliar seu espaço internacional, mas non ten os meios, nem militares, nem económicos, nem políticos, de se transformar numa potência mundial capaz de substituir os Estados Unidos. Ir para un enfrentamento militar significa postular, certo? Digamos así, esa posição como uma posição do regime chinês, certo? E levar adiante um enfrentamento de características globais com os Estados Unidos, para o qual a China non posúe os meios de cualquier tipo, non somente os meios militares, mas embora militarmente a China teña se transformado nunha enorme potencia, mas non posúe nem os meios militares nem os meios económicos. E, por tanto, vacila en dar ese paso. E a guerra do Irán está sendo un teste decisivo para a China. E os Estados Unidos, está perfectamente claro, en todas as hostilidades militares ten permanentemente un ollo posto na reacción chinesa para ver se isto pode derivar nun conflito de características mundiais. Ou seja, é unha proba de forza dos Estados Unidos con todas as potencias do mundo, certo? E esa proba de forza, por enquanto, non está decidida. Verbalmente, China e Rusia condenan os ataques e a Europa negou apoio militar á tentativa dos Estados Unidos de desbloquear o Estreito de Hormuz, o que deu lugar á bravata de Trump de que vão desbloquear ese estreito con as propias forzas norteamericanas. Bom, vamos ver se conseguen, certo? Por enquanto, os Estados Unidos, mellor, Trump fala tudo, absolutamente tudo, que fala como señor do mundo, como capaz de facer tudo en todas partes do mundo, mas está para se ver se ele é realmente capaz disso. Por enquanto, non o está demostrando, porque, repito, a principal consecuencia destes ataques estratégicamente é
a de uma crise política interna dos Estados Unidos, o que pode levar, certo, a uma sublevação nos Estados Unidos, certo? O Parlamento está sendo tão ignorado, certo, nos Estados Unidos, que praticamente está se transformando numa ditadura bonapartista de Trump. Mas os Estados Unidos, o Parlamento norte-americano, tem a carta do impeachment no seu bolso, certo? Será que os Estados Unidos, será que o Parlamento norte-americano, diante de uma crise da política externa de Trump, vai jogar a carta do impeachment contra Trump? Por enquanto, ninguém ameaçou com essa carta, mas ela está objetivamente posta sobre a mesa. E então estamos falando não de uma guerra localizada, mas de uma crise política de alcance mundial que vai afetar todos os países do mundo. Todos, absolutamente todos. Na América Latina não vai ficar de fora, porque além dos ataques contra Venezuela e contra Cuba, nós temos eleições em maio na Colômbia e em outubro no Brasil. O intervencionismo norte-americano nessas eleições vai ser aberto e declarado. Las elecciones brasileiras de outubro vão ser un campo de batalla, non somente nacional, mas tamén internacional. Por tanto, todos os actores políticos e principalmente os actores progresistas e de esquerda, dentro dos quais eu me situo, ten que levar en conta esta dimensão, certo, na campaña para toda a questão que dice respecto, por exemplo, a campaña electoral do mes de outubro próximo, certo? Porque objetivamente todos estes acontecimentos se sitúan dentro de un enfrentamento de características mundiais con varios actores, non son somente apenas dois actores, certo? Son varios actores con posições diferenciadas e cada país ten que tomar posição e terá que tomar posição en función dos seus propios intereses para non ser apenas comparsa de algún dos actores fundamentais deste conflito de características mundiais. Perfeito, professor. Daí, enfim, eu ia perguntar a respeito da União Europeia, mas o senhor já trouxe essas informações a respeito, né, do porquê que a Europa, enfim, por hora ao menos, né, se abstém de tomar as ações ali, principalmente com relação ao Estreito de Hormuz. É, na verdade, agora a minha última pergunta, né? O senhor falou, né, quando eu perguntei o que o senhor imaginava, né, que a China e a Rússia poderiam fazer, né, é sempre a pergunta, eu acho que os historiadores ouvem, né, que nessa espécie de exercício de futurologia que as pessoas perguntam, né, o que as coisas, como as coisas vão se desenrolar os próximos meses, ou enfim, a gente está tão acelerado que talvez nas próximas semanas ou nos próximos dias, né, mas a gente pode dizer já que o mundo surgido pós Segunda Guerra, é, ele deixou de existir, né? É, Sobretudo quando a gente observa o papel que a ONU, né, não tem, né, mais sobretudo nesses conflitos mais recentes dos Estados Unidos, enfim, a própria criação, né, pelo Trump do Conselho de Paz, né, daquele Conselho de Paz que reúne ali os aliados de primeira hora dele, né, de outros países, mas a gente pode dizer então que essa ordem pós-Segunda Guerra ela terminou e a gente está assistindo a um surgir de um novo momento e que a gente obviamente ainda não sabe como, enfim, as coisas vão terminar? Bom, estamos asistindo a uma completa decomposição dessa ordem, isso está perfeitamente claro, porque os seus atores mudaram fundamentalmente. A ONU está decadente desde há muito tempo, certo? As principais operações militares norte-americanas, certo, foram feitas por fora de qualquer tipo de aprovação por parte da ONU, não é de agora, é de há décadas isto que isso está acontecendo, a guerra do Golfo e tudo mais, tá certo? Por outro lado, o comportamento dos diversos atores demonstra o seguinte: a oposição fundamental, a empreitada, o que temos como fundo de todo isto, de toda esta situação, é a crise do capitalismo norte-americano, que é uma crise de características mundiais, porque o capitalismo norte-americano é o que domina o mundo, está certo? Por que os Estados Unidos fazem a guerra? Porque tem uma ideologia guerreira, que é derivada da doutrina Monroe, do Destino Manifesto, ou de qualquer coisa desse tipo. Bom,
Se fosse por isso, todos os países do mundo deveriam fazer a guerra, porque durante seu período de independência, todos eles fizeram algum tipo de declaração messiânica, certo? Até a Argentina, que não poderia dominar o mundo, eu sou argentino, certo? No seu hino nacional, declara que a Argentina, certo, vai ser o farol dos países do planeta. Você imagina que uma coisa dessa, certo, poderia levar, poderia se invocar o hino nacional argentino. A única coisa que a Argentina pode ganhar é o Campeonato Mundial de Futebol, certo? Fora isso, não pode ganhar nada, certo? É completamente absurdo. Então, portanto, as tentativas guerreiras dos Estados Unidos se derivan de uma situação concreta econômica interna. O capitalismo norte-americano é o capitalismo mais em crise do planeta. A dívida pública norte-americana é a maior de todas, tanto em termos absolutos como em termos percentuais. Ou seja, há capitais absolutamente imobilizados que precisam de locais de investimento, certo? E campos de investimento, que são a indústria armamentística, por um lado, que se vê incrementada com todas estas movimentações, e por outro lado, certo? A abertura de todos os mercados do planeta, principalmente o mercado chinês, mas também o mercado iraniano, aí no meio, certo? Para fazer o que estão fazendo na Venezuela, por exemplo. Na Venezuela, certo, que é a maior reserva de petróleo do planeta, as reservas petroleiras estão passando agora ao controle de companhias norte-americanas, de companhias externas e de companhias norte-americanas, sendo que até agora eram controladas por uma estatal venezuelana, a PDVSA. Os capitais inmovilizados nos Estados Unidos, isto é o que movimentou a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais. Os capitais inmovilizados nas grandes potências que participaram dessa guerra. Precisam da guerra esses capitais. Precisam da expansão e o instrumento da expansão é a guerra. E com essa consciência que nós devemos nos opor a esta guerra, sabendo que estamos nos opondo à guerra, não apenas por motivos humanitarios, mas também por motivos políticos e de clase, certo? Essa é a maneira de organizar um movimento, certo? Porque quando organizamos um movimento, do que chegamos à conclusão? Para se movimentar em defesa do Irã agredido pelos Estados Unidos, ou da Venezuela, ou da Cuba, as declarações de governos condenando o bloqueio de Cuba, certo? O ataque a Venezuela, o ataque ao Irã, em geral não passam disso, puramente declarações de caráter diplomático que têm cada vez menos efeito, porque do ponto de vista diplomático, os Estados Unidos é que estão na ofensiva, certo? Esse Conselho da Paz sobre a Palestina, por exemplo, que ignora por completo a ONU e transforma a Palestina literalmente em um território colonial, seja na Gaza, seja em Cisjordânia. Mas aqui na América Latina temos os escudos das Américas, certo? Que foram 17 regimes latinoamericanos assinaram um acordo com o governo Trump, que os coloca em situação de praticamente de protetorados, certo? E alguns países não foram sequer convocados. O caso do Brasil, o caso da Colômbia, o caso dos países que não se alinham totalmente com a política externa norte-americana. Isso deve ser levado em conta, absolutamente. Devemos nos opor ao escudo das Américas, está certo? Mas devemos, além de nos opor verbalmente ao escudo das Américas, saber que a movilização antiimperialista vai incluir todos os países também incluídos no escudo das Américas e que o único que pode brecar esta ofensiva é a movilização popular. Isto é o decisivo, certo? As declarações diplomáticas, o máximo que conseguem é uma declaração diplomática no sentido contrário, certo? E neste momento, diplomaticamente, os Estados Unidos é que estão na ofensiva. A movilização popular, e com movilização popular estou me referindo, certo? A movilizações como aquelas que, por exemplo, bloquearam o fornecimento de armas a Israel durante o ataque a Cisjordânia em diversos portos, porque os portuários se movilizaram para que as armas não chegassem ao seu destino. Movilizações de caráter direto. Não estou dizendo que o povo tem que pegar em armas, certo, para derrubar esses regimes, por enquanto não está fazendo isso, certo? Mas sim uma movilização que declare, certo, que estão dispostos a chegar, certo, às vias da ação direta para impedir estas ofensivas, certo? Estas ofensivas imperialistas norte-americanas. E no que diz respeito a pegar en armas, cuidado porque a coisa pode pegar fogo nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos a maioria da população está armada, de fato, certo? Então, portanto, se a coisa ficar muito brava nos Estados Unidos, a coisa pode descambar para um conflito armado dentro dos próprios Estados Unidos da América. Eu quero completar dizendo o seguinte, uma última coisinha. Os Estados Unidos, por duas vezes, estiveram
no limiar de abandonar, digamos así, formalmente o regime democrático. No voy a explicar los detalles. Una vez fue na crise de 30, certo? Cuando foi proposto a Roosevelt que fosse fechado o parlamento. Roosevelt se negou. Outra vez foi durante a Guerra da Coreia, quando o general Douglas MacArthur tentou promover uma espécie de autogolpe de un sector do Partido Republicano e do Exército, certo? Contra o regime democrático existente nos Estados Unidos. Non prosperou porque a maioría do exército, con Dwight Eisenhower, que foi electo presidente, se manifestou contraria. Esta é a terceira ocasión en que os Estados Unidos voltan a se pôr no limiar, certo, de unha mudanza de regime interno que teria consecuencias internacionais. Uma última coisa e o papel da universidade. O papel da universidade é discutir estes asuntos, tornarlos absolutamente claros, promover mesas redondas e promover coleccións como a que a nosa querida Emilia Viotti da Costa, certo, promoveu con a questão das revoluções. Eu quero contar anecdóticamente, certo, como terminei escrevendo a Revolución Iraniana. Eu acompañaba os acontecimentos iranianos já desde 1979, máis ou menos de perto, e tiña un acúmulo de materiais, de coñecimentos, etc. Ele era muito amiga minha, e então me disse, olha, estou fazendo uma coleção assim assado, de que você pode, como posso contar com você? E lhe digo, tudo bem, eu te escrevo Revolução Russa, Revolução Chinesa, porque o tema era revoluções. E ela me falou, não, para isso já tenho muita gente que escreve, certo? Então lhe falei, e escuta, a Revolução no Irã, a Revolução no Irã. Ah, que bom, faz um livro sobre a Revolução Iraniana, e daí surgiu a Revolução Iraniana. Mas cuidado, o libro poderia ter dois títulos, a Revolução Islâmica ou a Revolução Iraniana, e eu escolhi a Revolução Iraniana e não a Revolução Islâmica, certo? Porque o que houve foi uma revolução nacional no Irã, tá certo? E o que está em jogo aqui é a questão do Irã, da sobrevivência nacional do Irã, certo? Que ultrapassa a questão da religião. Os molas que estão sendo postas em marcha na resistência iraniana contra o ataque norte-americano são as da sobrevivência nacional desse país. Uma entidade nacional que existe desde antes, que existía ya desde antes do país ser islamizado, como foran outros países da região, a través da expansão islâmica. Tá certo? Então, portanto, eu estou dizendo que esta coleção, certo, e empreitadas desse tipo, certo, fazem muito para esclarecer, certo, as populações dos diversos países acerca das verdadeira estrutura do mundo en que vivemos e para tomar partido en conflitos como este, para que conflitos como este non sexan, non caian, certo, nun terreno dominado pela ignorancia, mas en un terreno esclarecido, certo, pelo debate que a universidade debe promover, certo, para se transformar nunha levedura, certo, da movilización popular contra as empreitadas reaccionarias, principalmente neste momento do imperialismo dos Estados Unidos de América. Perfeito, professor. Bom, só posso mais uma vez agradecê-lo pela disponibilidade de tempo, né? Enfim, pelo compartilhamento desse vasto conhecimento que eu tenho certeza que vai produzir muitos efeitos. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado. E o link para aquisição do livro A Revolução Iraniana, escrito pelo professor Oswaldo Codiola, vai estar aqui na descrição do nosso vídeo. Então, professor, muito obrigado. Até a próxima.